Bom dia, galera. Estamos iniciando mais uma aula, a aula 3 de Física. Hoje nós vamos falar sobre aceleração e movimento. Nós estamos aqui com a turma de pré-ENEM de Química e Física, 2023. E hoje nós vamos falar um pouquinho da aceleração e movimento. Na aula passada a gente já viu sobre o movimento retilíneo uniforme. E hoje nós vamos ver sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, que muda um pouquinho ali os conceitos, os exercícios, então vocês vão conseguir entender, de forma bem relacionada aí, com a aula anterior, de MRU e a aula de hoje de MRUV, tá? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. O que a gente vai aprender hoje? Algumas coisinhas que são muito importantes, para o estudo da física, para a gente criar uma base consolidada, no estudo da física, é a aceleração escalar média, a aceleração escalar instantânea, definição de MRUV, gráficos, função por tempo, a gente vai fazer análise de gráficos aqui hoje também, porque a análise de gráficos é tão importante quanto a teoria em si, mas eu acredito que vocês precisam entender mais os gráficos para poder resolver as questões. Função horária da velocidade, gráficos velocidade por tempo, deslocamento e função horária da posição, gráficos posição por tempo e, para finalizar, a equação de Torricelli, para a gente finalizar nossa aula aí de aceleração e movimento. Belezinha, galera? Então vamos lá. Aceleração escalar média. Bom, a aceleração escalar média, ela é a aceleração, é a variação média da velocidade escalar de um objeto em relação ao tempo. Ou seja, se um objeto ele tem uma determinada aceleração, nós vamos calcular essa média dessa velocidade dele. E para a gente calcular isso, nada mais justo do que utilizarmos a fórmula da aceleração média, que é a ΔV sobre ΔT. Ali no ΔV nós temos que a velocidade final menos a velocidade inicial. E na variação do tempo, nós temos o tempo final menos o tempo inicial. Bom, para a gente achar a aceleração média, a gente pode usar a variação de velocidade sobre a variação do tempo. E aí a gente tem que entender quais são as unidades de medida dessas variações, tanto de velocidade, tanto de tempo, para a gente conseguir fazer os cálculos corretamente e não errar nas unidades de medida, porque as unidades de medida é essencial para que nós possamos, em um determinado exercício, conseguir fazer e realizar a questão de forma correta. Então, para isso, a gente tem que entender que a variação de velocidade ela é dada em metros por segundo. E a variação do tempo é dado em segundos. Então, no final de tudo, no final das contas, nós temos que a aceleração média ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Através dessa divisão aqui matemática, a gente chega numa unidade de medida de aceleração média de metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, até aqui eu acho que está tudo bem, até a gente chegar nessa unidade aqui, está tudo legal, porque isso aqui é matemática, e eu acredito que essa continha aqui seria básica. Então, a gente tem aqui metros por segundo dividido por segundo, a gente coloca 1 aqui embaixo, multiplica pelo inverso da segunda, aqui 1 sobre S, e aí nós vamos ter S quadrado, embaixo, m vezes 1m, metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade de medida da aceleração
é metros por segundo ao quadrado. Belezinha, galera? Então, tendo como isso, a gente pode falar também que a aceleração escalar média, né, vamos colocar um exemplo aqui, é como se fosse, por exemplo, um carro que estava inicialmente parado em um semáforo, começa a acelerar até atingir uma velocidade de 60 km por hora em 10 segundos. Qual a aceleração média desse carro? Então, para a gente resolver essa questão, a gente utiliza a fórmula da aceleração média. Como a gente já viu, a aceleração média é igual a ΔV, né, que é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. Bom, a gente sabe que ΔV é a velocidade final menos a inicial, ou seja, VF menos VI, dividido por variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Bom, belezinha, a gente tem isso, então a gente precisa pegar os dados da questão que ela nos deu. Então ele falou, ó, um carro que estava inicialmente parado em um semáforo começa a acelerar até atingir uma velocidade de 60 km por hora. Então 60 km por hora seria o que aqui? A nossa velocidade final. Porque ele chegou num tempo e ele parou até aquela determinada velocidade. Então, a velocidade final dele foi 60 km por hora. Então, a gente coloca aqui, ó, VF é igual a 60 km por hora. Então, já que a gente não sabe a velocidade inicial, a gente coloca como zero, né? Então, VI, que é a velocidade inicial, é igual a 0 km por hora aqui, nesse caso. Ok, então a gente sabe as duas velocidades aí. E o tempo? Ele falou que até atingir uma velocidade de 60 km em 10 segundos. Então, 10 segundos é o tempo final também. Então, TF é igual a 10 segundos. E o tempo inicial, a gente também não sabe. Então, a gente pode considerar como zero. Através disso, a gente coloca na fórmula e consegue fazer a continha. Então, vamos lá. 60 km por hora menos 0 km por hora dividido por 10 menos 0. Então, nós temos o seguinte, 60 km por hora dividido por 10 segundos, nós vamos ter uma aceleração média. Então, isso aqui é a aceleração média igual a 6 km por hora por segundo. Então, a aceleração média desse carro aí foi de 6 km por hora por segundo. Acredito que até aí tudo bem. Vocês conseguiram entender, beleza. Então, vamos lá para mais um exemplo. Então, aí nesse caso, a aceleração média, né, do carro foi de 6 segundos. Foi de 6 km por hora por segundo. Ou seja, o que isso significa? Que a cada segundo, o carro aumentou a sua velocidade em 6 km por hora. É em média, né? Isso é em média. Então, porque a nossa fórmula que a gente está trabalhando é aceleração média. Então, a cada segundo, a média foi de 6 km por hora. Belezinha? Então, já que a gente falou de aceleração escalar média, agora a gente vai falar sobre aceleração escalar instantânea. O que seria essa aceleração escalar instantânea? É a aceleração escalar instantânea é a grandeza física que representa a taxa de variação da velocidade escalar
em um ponto específico do tempo. Então a gente tem que relacionar a um ponto específico do tempo. Ela vai representar a rapidez com que a velocidade escalar de um objeto está mudando em um ponto específico do tempo. E a aceleração escalar instantânea ela é calculada pela derivada da velocidade escalar em relação ao tempo. Ou seja, a aceleração é agora derivada da velocidade sobre a derivada do tempo. Porém, a gente não vai utilizar a derivada, né, nos nossos estudos. A gente utiliza a derivada para termos cálculos mais complexos e tal. E aí a gente vê isso mais em faculdade, né, no curso de física, no curso de química. O nosso foco não é esse. O nosso foco é entender o básico para conseguir realizar, né, a prova do Enem e entender como que funciona. Quando você estiver na sua faculdade, você vai entender mais profundamente, utilizando cálculos matemáticos mais profundos, né, que seria a utilização de limites, derivadas, integrais. Né? Então, seria misturar, né, a física, a matemática mais aprofundada com a física. Né? Então, aí seria o quê? A aceleração escalar instantânea é a derivada da velocidade. Bom, aí eu vou colocar alguns exemplos para ver se vocês conseguem entender de uma forma mais clara. O primeiro exemplo que eu coloco aqui suponha que o carro esteja se movendo com uma velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. Em um dado momento, o motorista pisa no acelerador e faz o carro acelerar a uma taxa constante de 4 metros por segundo. Nesse instante, a aceleração escalar instantânea do carro será de 4 metros por segundo, pois é a taxa de variação da velocidade escalar naquele ponto específico. Ou seja, nesse ponto aqui, o motorista estava com a velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. Aí ele percorreu constantemente até esse ponto aqui. A partir desse ponto aqui, ele acelerou o seu carro, o seu veículo, com uma taxa constante de velocidade. Aqui eu vou colocar VC, tá? Velocidade constante. De 4 metros por segundo ao quadrado. Então, ele tinha uma velocidade constante. A partir do momento que ele pisa no acelerador, a aceleração dele ela aumenta, né, de uma forma constante naquele determinado ponto. Então, por isso que ela deixa de ser metros por segundo para ser metros por segundo ao quadrado. Bom, então, através disso a gente pode considerar, né, outro exemplo, como eu coloquei aqui. O outro exemplo é, quando um objeto é solto de uma certa altura, ele começa a cair em direção ao solo devido à ação da força da gravidade. Então, por exemplo, a gente tem aqui um penhasco e tal, e determinado indivíduo joga uma maçã daqui. Essa maçã, ela vai cair, vai descer, tal, e vai chegar nessa parte aqui. Ou seja, a maçã ela está caindo. Ou seja, ele soltou um objeto e aí ele vai começar a cair em direção ao solo, né? Aqui a gente tem um solo. E aí, durante a queda livre, a velocidade escalar do objeto ela vai aumentar a uma taxa constante de que 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é o que? A força da gravidade. Ou seja, a velocidade de que esse objeto vai
aumentar está relacionada com a sua força da gravidade. Ou seja, é uma força da gravidade que está fazendo com que o objeto seja puxado para baixo. Então, o vetor dele é para baixo, por conta da sua força da gravidade. Se fosse no espaço, se você jogasse essa maçã aqui, ela ia flutuar. Não ia ter uma força da gravidade, porque a gravidade é zero. Então, não teria, né, esse aumento de velocidade. Bom, com isso, a gente está considerando que a gente está na Terra e tal. Nesse caso, a pessoa joga um objeto e o objeto vai estar, né, se direcionando para o solo, ou seja, para baixo, um vetor para baixo. E aí essa velocidade com que esse objeto vai cair está relacionado, né, à aceleração da gravidade na superfície da Terra, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Belezinha, galera? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre aceleração e desaceleração. Bom, a aceleração e a desaceleração são conceitos fundamentais em física que descrevem a rapidez com que um objeto está mudando de velocidade em determinado momento. Bom, aí nós temos que a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. E a desaceleração é a taxa de variação negativa da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, nós temos dois casos: uma variação de velocidade positiva e uma variação de velocidade negativa. Nós estamos relacionados à aceleração e outro está se relacionando à desaceleração. Bom, mas o que isso significa? Nós vamos fazer um exemplo seguinte. A gente tem uma reta aqui e a gente tem um objeto que ele vai estar desacelerando, ou seja, ele vai estar indo para trás, tá bom? Então, a gente tem um objeto indo para trás com a velocidade de menos 2 metros por segundo. E ele vai ter uma aceleração média, então, aceleração média de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, veja bem, ele tem uma velocidade negativa e uma aceleração média negativa de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Em um determinado instante de tempo de 3 segundos. Então, t é igual a 3 segundos. Qual que é a velocidade final desse objeto? Bom, se a gente jogar na nossa fórmula que a gente viu de aceleração, que é a aceleração média igual a variação da velocidade por variação do tempo, nós temos o seguinte, que a aceleração média é igual a velocidade final menos a velocidade inicial dividido por variação do tempo. Nesse caso aqui, a gente só tem um tempo, que é de 3 segundos, então a gente pode só colocar o 3 aqui. Bom, substituindo nessa fórmula, nós temos o seguinte. Aceleração média é igual a velocidade final. Quem nesse caso é a velocidade final? É o que a gente quer achar.
Então, a gente coloca velocidade final menos a velocidade inicial, que foi de menos 2 metros por segundo, dividido por ΔT. Quem é ΔT? 3 segundos. Beleza. Mas a aceleração média a gente também tem, então a gente pode colocar 100. Então a aceleração média é de menos 1 metro por segundo. Então vai lá. Menos 1 metros por segundo ao quadrado é igual a velocidade final menos 2 metros por segundo dividido por 3 segundos, que é a variação do tempo, né? Beleza. Tendo isso, nós temos uma única incógnita, que é a velocidade final. Então, a gente pode isolar essa velocidade final e vamos chegar na seguinte conclusão. Velocidade final é igual, aqui é a parte da matemática, né? A gente pode fazer o seguinte nesse caso. A gente pegar um único termo, ou seja, esse único termo aqui, que é velocidade final menos 2 metros por segundo, menos com menos, a gente sabe que é mais. Então, a gente pode colocar velocidade final mais 2 metros por segundo e isolar esse termo, igualando a quem? Aos termos que ficaram, né, depois da igualdade, que foi menos 1 metro por segundo vezes 3 segundos, ou seja, isso aqui vai multiplicar, ó. Isso aqui vai multiplicar. Então, vai ficar menos 1 metro por segundo ao quadrado vezes 3 segundos. O que a gente faz agora? Velocidade final mais 2 metros por segundo é igual a menos 1 metros por segundo ao quadrado vezes 3, nós vamos ter menos 3 metros por segundo aqui. A gente corta 1 segundo aqui com 1 segundo aqui, tá? Aqui a gente corta um desse aqui, a gente vai tirar um desse aqui, com um desse aqui, vai ficar só com 1 segundo. Então, nesse caso aqui, a gente tem que velocidade final mais 2 metros por segundo é igual a menos 3 metros por segundo, tá? Então, velocidade final é igual a quem? Menos 2, esse mais 2 passa para lá com o sinal trocado, então ele vai ser menos 2 metros por segundo menos 3 metros por segundo. Velocidade final é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado, nesse caso. Então, a velocidade final dele foi essa, de menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, né, o enunciado, ele nos diz, o enunciado não, né, que foi um exemplo que eu citei. Ele perguntou qual que é a velocidade final do objeto. Então, o objeto, né, a gente pode verificar que o valor da aceleração final é menor do que a aceleração inicial. Por que que isso aconteceu? A gente sabe que a aceleração escalar ela é negativa nesse caso, ou seja, a velocidade é menos 2 metros por segundo. Ou seja, mesmo com a aceleração negativa, o móvel ele ficou mais rápido. Porque a velocidade final dele foi menos 5 metros por segundo. Ou seja, ele teve uma velocidade negativa, só que ele ficou mais rápido ainda. Ou seja, ele teve uma aceleração retrógrada, nesse caso, ou seja, negativa.
Então, mesmo com a velocidade, a aceleração final é menor do que a inicial, visto que a aceleração escalar é negativa, nesse caso, logo a gente tem que, mesmo com a aceleração negativa, o móvel ele ficou um pouco mais rápido. Só que ele ficou mais rápido negativamente. Beleza, então vamos lá. Aqui acho que você vai conseguir entender. Nós temos aqui uma imagem, um motoqueiro, né, onde a sua trajetória está para frente, né, e aí o movimento dele aqui é progressivo e acelerado, ou seja, a velocidade é maior do que zero e a aceleração é maior do que zero, ou seja, está tudo indo para frente, ele está se direcionando para a direção da trajetória, né, tá acelerando ali. Já nesse caso aqui, no segundo, aqui é no primeiro caso, tá? No segundo caso, nós temos um movimento progressivo e retardado. Por que retardado? A velocidade dele é maior do que zero, porém a aceleração é menor do que zero. Ou seja, ele está indo para frente, porém freando. Então, nesse caso aqui, ele tem um movimento progressivo, ou seja, ele está indo para frente, só que ele está freando a moto, ou seja, ele está com o pé ou a mão ali no freio. Deu para entender essas duas relações? Uma, ele está indo em direção positiva, ou seja, movimento progressivo, só que acelerando a moto. E no segundo caso, ele está indo para frente, ou seja, movimento progressivo, só que freando a moto. No segundo caso, nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui, nós temos ao contrário. Ele está indo ao contrário da trajetória, o motoqueiro, com um movimento retrógrado, porém acelerado, ou seja, é como se fosse um carro dando ré, indo para trás e acelerando, ou descendo uma ladeira. A gente vamos imaginar, né? Uma ladeira não, aqui a gente está trabalhando com movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, é uma reta, né? Então, nesse caso, ele está indo ao contrário mesmo da trajetória, né? E acelerando a moto. Ou seja, ele está voltando e acelerando. Então, nós temos um movimento retrógrado e acelerado, ou seja, a sua velocidade ela é menor do que zero e sua aceleração é menor do que zero também. Então, na conclusão que nós temos é que a velocidade e a aceleração de mesmo sinal, ou seja, mesmo sentido, é acelerado. Nesse caso aqui, ele tem um movimento retrógrado, ou seja, ele está indo sentido ao contrário da sua trajetória, e retardando, ou seja, ele está indo para o sentido ao contrário e freando a moto. Então, nós temos com a velocidade é menor do que zero e a aceleração maior do que zero. Então, nesse caso, ele tem que a velocidade e a aceleração, ela tem sinais o quê? Contrários, ou seja, sentidos contrários. Portanto, nós temos um movimento retrógrado e retardado. Então, essas quatro relações, né, aqui foi o segundo caso que a gente viu. Nessas quatro relações, a gente entende como que são os tipos de movimento em aceleração e desaceleração. Primeiro, nós temos o movimento progressivo e acelerado. No segundo caso, movimento progressivo e retardado. No terceiro, né, no caso aqui, coloquei primeiro para a gente exemplificar, no caso, os sentidos contrários. No sentido da trajetória contrária, a gente tem um movimento retrógrado e acelerado.
e no outro caso, um movimento retrógrado e retardado. Bom, agora nós vamos falar sobre a definição de MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. O que é o movimento retilíneo uniformemente variado? É um tipo de movimento em que um objeto se move em linha reta, mas a sua velocidade escalar varia com o tempo de forma constante. Em outras palavras, a aceleração escalar do objeto é constante e diferente de zero. No MRU, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade, a aceleração, no caso, era igual a zero. Nesse caso aqui, a gente tem uma aceleração escalar do objeto constante e diferente de zero. Ou seja, o que significa isso? Vamos lá, vamos entender o que a definição de MRUV. Vamos grifar aqui, ó. Em linha reta, tá, gente? Nesse caso, a gente está falando de uniforme, movimento retilíneo, tá? Retilíneo significa que é em linha reta. A sua velocidade escalar vai variar com o tempo, ou seja, a velocidade escalar varia com o tempo de forma constante. A velocidade vai variando com o tempo de forma que constante. O que significa isso? Isso significa que a aceleração do objeto ela é constante. Essa palavra é muito importante. E diferente, ou seja, diferente de zero. Ela nunca vai ser igual a zero. Ela vai ser sempre diferente de zero a aceleração. Ou seja, a cada instante que vai se passando, a velocidade do objeto é igual à velocidade inicial somada ao produto entre a aceleração e o tempo decorrido. Bom, com isso a gente pode fazer a análise de gráficos. Vamos lá, no primeiro gráfico nós temos uma aceleração escalar positiva, ou seja, a aceleração aqui é o quê? Constante. Só que positiva. Tá vendo que tá acima aqui, olha. Se a gente colocar valores, aqui, 1, 2, 3, é um valor positivo. Abaixo da reta são valores negativos, tá? Então, nesse caso, é um gráfico de aceleração escalar positiva, ou seja, a sua velocidade varia com o tempo de forma constante. Ou seja, olha o tempo aqui, ó. A gente tem que saber que é um gráfico de aceleração por tempo. E nesse caso aqui, a aceleração escalar é negativa em relação ao tempo. Nesse gráfico aqui, a gente já tem uma coisinha diferente. A gente tem o mesmo caso desse aqui, o mesmo caso do gráfico 1. Porém, a gente tem 2 instantes de tempo. Ou seja, no instante 1 do tempo 1 e no instante de tempo 2. E aí nós temos a formação de uma figura geométrica, um retângulo aqui. Tá? E isso aqui a gente chama de área, Aí a gente vai entrar com a matemática junto com a física, que é algo muito interessante de se entender. Bom, se a gente tem um instante 1,
no decorrer do tempo. Em um instante 2, a gente pode traçar uma reta perpendicular à velocidade. A aceleração dele, que é constante aqui. Se a gente traçar uma reta aqui, nós vamos ter um retângulo aqui, onde nós podemos calcular a área desse retângulo, simplesmente. E aí a gente vai chegar num assunto que é o quê? A função horária da velocidade. A função horária da velocidade. Então, nós temos que isso aqui tudo é a área em relação, né? E essa área, ela vai nos dar o deslocamento. Ou seja, a variação, né, do espaço. Então, a área, ela vai nos dar a variação do espaço. Bom, aqui a gente tem T1 e T2. T1 e T2 a gente sabe que é a variação de tempo. Ou seja, tempo final, tempo inicial, tanto faz, tá? Delta T, a gente sabe que é variação de tempo. E delta S, a gente sabe que é a variação do espaço. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a função horária da velocidade. Ela é uma equação matemática que vai relacionar a velocidade de um objeto em movimento com o tempo decorrido desde o início do movimento. Ou seja, vai relacionar a velocidade de um determinado objeto com o tempo, desde o início do seu movimento ali. Em outras palavras, é uma equação que descreve como a velocidade de um objeto varia com o tempo, através da função horária da velocidade. Como que a gente vai calcular essa função horária da velocidade? Calma que vocês já vão ver. Primeiro a gente vai analisar alguns gráficos. Bom, nesse primeiro gráfico aí, nós temos um determinado objeto saindo de uma velocidade inicial igual, maior ou menor do que zero. Nesse caso aqui, a gente tem uma velocidade maior do que zero. Ou seja, é uma velocidade positiva. Positiva. Se a gente tem uma velocidade positiva aqui, nós vamos falar dos movimentos. A gente pode falar dos movimentos que esse gráfico nos dá, no caso. Esse movimento é um movimento progressivo. E ele está aumentando, ou seja, ele está sendo acelerado. Então, é um movimento progressivo acelerado. E o que é que significa isso? Que o móvel ele vai andar para frente e fica mais rápido ao mesmo tempo. É o mesmo caso da moto, que ela anda para frente e acelera. Nesse caso aqui, nós temos que a velocidade inicial, ela vai ser o quê? Aqui eu coloquei que a velocidade inicial é positiva, ou seja, ela é maior do que zero. Nesse caso aqui, a velocidade inicial é positiva também. Maior do que zero, ou seja, positiva. Porém, aqui ó, a velocidade inicial. Porém, é um movimento progressivo, ou seja, ele está indo... ele está sendo progressivo, nesse caso, para frente, só que ele está sendo um movimento progressivo retardado. Ou seja, no mesmo tempo que ele está indo para frente, ele está freando. É como se você estivesse numa moto, indo para frente, né, numa linha reta, só que aí você começa a apertar o freio. Ou seja, você tem um movimento
nesse caso, movimento progressivo, retardado. Você vai em linha reta, está em linha reta através da sua velocidade ali, só que você começa a frear. E esse ponto aqui, nesse ponto aqui, é um instante de inversão do movimento, ou seja, o corpo para. A velocidade aqui é nula, ou seja, a velocidade aqui é igual a zero. E aí, a partir desse tempo, ele tem uma velocidade negativa. Ou seja, o móvel ele anda para frente e fica mais lento até parar. Ok? É como se estivesse numa moto com sua velocidade ali, só que você começa a frear porque você viu um semáforo. Ou seja, você tem que frear porque você precisa parar no semáforo. Nesse caso aqui, nós temos que a velocidade inicial, ela vai ser o quê? Igual a zero. Olha, está partindo aqui do ponto zero, da velocidade zero. Então, a gente tem uma velocidade inicial igual a zero, com um movimento progressivo, ou seja, está indo para frente, acelerado. Ou seja, ele partiu do repouso, nesse caso aqui. Ele estava parado e começou a ir para frente e acelerar. Ou seja, o móvel parte do repouso e acelera para frente, ficando mais rápido. Nesse caso aqui, nós temos que a velocidade inicial, ela também é igual a zero. Aqui a gente falou que a velocidade é igual a zero, ou seja, ela é nula, né? Nesse caso aqui, a velocidade é igual a zero, inicial é igual a zero, ou seja, também é nula. E o movimento progressivo acelerado. Acelerado. Perdão. Aqui o movimento é retrógrado, tá? Ó, não é progressivo. É retrógrado. Olha, é só analisar o gráfico aqui. Progressivo é nesse caso aqui. Acima, né, da reta. Nesse caso aqui ele está indo para baixo, ou seja, está sendo negativo. Então é um movimento retrógrado, tá, galera? Retrógrado acelerado. Show! O que significa isso? Que o móvel ele vai partir do repouso também, só que ele vai acelerar para trás, ou seja, vai ao contrário da trajetória. Belezinha? E o último, nós temos que a velocidade inicial, nesse caso aqui, ela vai ser menor do que zero. Ó, menor do que zero, zero está aqui, ela está para baixo, a velocidade inicial. Então, ela é menor do que zero, ou seja, é uma velocidade negativa nesse caso. Então, a velocidade negativa. E o movimento? O movimento progressivo ou retrógrado? Nesse caso, ele está sendo um movimento retrógrado. Retrógrado. Retrógrado, né? Não. Retrógrado. Retardado. O que significa isso? Nesse ponto aqui é um ponto de inversão, tá? Novamente. Que é onde o corpo tem velocidade nula.
e começa a ter um outro tipo de movimento. Então, a gente está levando em consideração essa parte aqui. Até esse ponto não nos interessa por enquanto. Analisando essa parte do gráfico, a gente tem um movimento retrógrado retardado. Ou seja, ele tem uma velocidade negativa e ainda está freando. Ou seja, o móvel ele vai andar para trás e fica mais lento até parar. Ou seja, como se um carro tivesse indo para trás, dando ré, né? E freando. Ele deu ré, acelerou para trás e freou, né? Até parar. Joia? E aí, a partir do momento que ele para, ele pode voltar para frente de novo, que aí vai ser a questão desse gráfico aqui, ó. Essa parte aqui. Aqui a gente está levando em consideração que o carro está dando ré e começa a frear, né, para o carro chegar e parar quietinho no lugar dele que você quer. E aí depois ele pode voltar para frente. Bom, e nesse caso aqui, nós temos que a velocidade inicial, ela vai ser o quê? Nesse caso, a mesma coisa desse aqui, menor do que zero, né? Ó, nesse caso aqui, a gente tem aqui uma velocidade inicial menor do que zero, ou seja, negativa. Nesse caso aqui, a gente tem uma velocidade inicial menor do que zero também, negativa. O movimento é retrógrado. Acelerado. Na real, aqui a velocidade é positiva, tá? Ó, a velocidade inicial dele é positiva. É maior do que zero, quer dizer. Não, menor do que zero, perdão. Negativa. Isso. Aí, o que a gente entende disso? Que o móvel, nesse caso aqui, analisando essa parte, o móvel ele vai andar para trás, só que ele vai ficar mais rápido. Ou seja, é um movimento retrógrado acelerado. Ou seja, ele está indo para trás e está acelerando para trás. É como se o carro estivesse dando ré e acelerando para trás. Ou seja, ele tem um movimento retrógrado acelerado. E a velocidade inicial é menor do que zero. Ou seja, negativa também. E nesse último caso aqui, nós temos que a aceleração, a gente tem uma reta aqui e outra reta aqui. Nós temos que a aceleração de 1, dessa reta 1 aqui, ela vai ser maior do que a aceleração de 2. Bom, como que a gente vai distinguir isso? Através dos ângulos. Se a gente for traçar uma reta aqui, não é bem uma reta isso aqui, mas tudo bem. A gente vai ter o seguinte, que esse ângulo aqui, ele é maior em relação a essa reta do que esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui
é maior, ou seja, um maior ângulo essa reta. Essa reta aqui, ela tem um menor ângulo. Então, a gente pode analisar pelo ângulo, através de uma reta horizontal entre essas duas retas. A gente pode traçar uma reta horizontal ali entre elas e ver qual que tem o maior ângulo. Se a gente consegue, através do gráfico também, está bem claro aqui, né, que esse gráfico tá maior, mas aí tem casos que vai estar muito curtinho que a gente tem que traçar reta. Então, a gente tem que a aceleração de 1, ela é maior do que a aceleração de 2, por conta da inclinação da reta. Ou seja, essa reta aqui, a reta 1, ela é mais inclinada do que a reta 2. Tá, com isso tudo que a gente viu, a gente vai fazer um exercício para entender um pouquinho melhor. Beleza? Então, vamos lá. Exercício. O gráfico a seguir mostra como a velocidade escalar instantânea de um corpo se comporta ao longo do tempo em um intervalo de 6 segundos. Determine a função horária da velocidade escalar, os intervalos de tempo em que o corpo teve movimento progressivo e movimento retrógrado, e os intervalos de tempo em que o movimento foi acelerado e retardado. Bom, nesse caso aqui, a gente precisa saber que a velocidade inicial, ou seja, V0, é igual a quantos? Então, V0 é igual a menos 2. Aqui, ó. Menos 2 o quê? A unidade de medida é metros por segundo. Então, velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. E aí a gente precisa achar na letra A, ele está querendo a função horária da velocidade escalar. A função horária a gente sabe que é o quê? A velocidade é igual a V0 mais A vezes T. Né? Então, a função horária é essa aí. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa é a nossa função horária da velocidade. Para a gente descobrir aí a velocidade escalar, né, em relação ao tempo. E aí nós temos o seguinte, que a velocidade que ele deu foi aqui, ó, de 4 metros por segundo. Então, a gente pode substituir na fórmula. 4 metros por segundo é igual a velocidade inicial, que é menos 2 metros por segundo, mais a aceleração. Quanto que é a aceleração nesse caso? É o que a gente quer descobrir. Vezes o tempo. Qual foi o tempo que ele nos deu? O tempo que ele nos deu foi de 6 segundos. Aqui, ó, no enunciado fala. E aqui no gráfico também está mostrando. Então, a gente tem um triângulo aqui, ó. A gente podia fazer por relação matemática também. A área do triângulo, tá? Nós podemos fazer esse cálculo por relação matemática também, que é onde vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Bom, nesse caso, só que nesse caso a gente está precisando fazer em relação ao quê? A função horária, ele quer a função horária da velocidade escalar, nesse caso. Então, a gente pode jogar na fórmula, que é velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso é a fórmula da função horária da velocidade escalar em relação ao tempo. Sempre tem uma coisinha a mais nos nomes, tá? Então, vamos lá. Velocidade é igual a 4 metros por segundo. Velocidade inicial, menos 2 metros por segundo. Aceleração, nós não temos. Tempo, nós temos, que é 6 segundos.
vezes 6 segundos. Nesse caso, a gente faz o seguinte. Esse 6 multiplica com A, então ele vem para cá. A gente pode isolar esse termo aqui. 6A é igual a 4 metros por segundo mais 2 metros por segundo. 6A é igual a 6 metros por segundo. A ao quadrado, por quê? Vai somar esse aqui com esse aqui. Então, a aceleração nesse caso aqui vai ficar 6 metros por segundo dividido por 6, 1 metro por segundo ao quadrado. Belezinha, galera? Então, nesse caso aqui, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Se a gente fizer uma alteração nessa fórmula aqui, a gente pode fazer o seguinte, que a velocidade ela é igual a menos 2 mais mais 1 vezes o tempo. Então, nós temos que a velocidade é igual a menos 2 mais 1, mais o tempo. A gente pode chegar nessa fórmula aqui. Bom, o que isso significa? Que na letra B, então a função horária da velocidade escalar vai ser essa aqui. Essa vai ser a fórmula. Na letra B, ele pergunta o seguinte. Isso aqui é a função horária, tá? Da velocidade escalar. Então, nossa função horária é essa aqui. Aí, na letra B, os intervalos de tempo em que o corpo teve movimento progressivo e movimento retrógrado. Bom, na B, a gente pode fazer o seguinte. Que a gente pode jogar nessa mesma fórmula aqui, V é igual a menos 2 mais T. Nós temos o seguinte. V é igual a menos 2 mais T. Que a velocidade, no caso, inicial aqui é 0. Igual a menos 2 mais, mais T. A gente pode fazer o seguinte, isolar esse T. E nós temos que o T vai ser igual a menos, a mais, né? Porque passou para o outro lado, esse 2 segundos. Então, o tempo, nesse caso aqui de 2 segundos, significa que o movimento é retrógrado. Então, a gente tem entre 0, aqui a gente considera 1 e 2 segundos, 0 e 2 segundos, um movimento retrógrado. Então, entre 0 segundos e 2 segundos, o movimento é retrógrado. Espera aí, só um minutinho. Bom, 0 e 2 segundos, movimento retrógrado. 0 de 2 segundos até 6 segundos, o movimento é progressivo. Como a gente pode analisar no gráfico aqui, ó. Daqui até aqui, a gente tem um movimento progressivo. Daqui para baixo, a gente tem um movimento
retrógrado. Bom, aí na C ele está querendo o seguinte: os intervalos de tempo em que o movimento foi acelerado e retardado. Entre 0 segundos e 2 segundos, nós tivemos o quê? Uma velocidade menor do que zero, ou seja, negativa. E a aceleração positiva, ou seja, a aceleração maior do que zero. Entre 2 e 6 segundos, nós tivemos o quê? Uma velocidade maior do que zero, ou seja, positiva. E uma aceleração maior do que zero, também positiva. E o movimento aqui é retrógrado. E o movimento aqui é acelerado. Tá, mas para a gente entender melhor, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente viu sobre velocidade escalar por tempo e tal. Sempre a gente tem que levar em consideração a função horária da velocidade escalar. Tá? O que é que a função horária da velocidade escalar nos fala? Que a velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, nesse caso aqui, a gente fez uma análise de gráfico, né? Primeiro, determinando a função horária da velocidade escalar através de um gráfico, ou seja, ele falou, né, que um corpo ele saiu da velocidade inicial de menos 2 metros por segundo. Né? Aqui, ó, um corpo se comporta ao longo do tempo em um intervalo de 6 segundos. Ele só, no enunciado ele só falou isso, mas o gráfico ele nos dá mais detalhes. Que ele sai de uma velocidade inicial de menos 2 metros por segundo, que o tempo, né, é de 6 segundos total. Outro dado que ele dá, que a velocidade é de 4 metros por segundo. Então, o gráfico ele fala muito mais do que o enunciado nessa questão. No enunciado ele falou, ó, o gráfico a seguir mostra como a velocidade escalar instantânea de um corpo se comporta ao longo do tempo em um intervalo de 6 segundos. Ponto. O enunciado falou isso. Só que o gráfico ele tem mais detalhes para a gente interpretar. Por isso que a análise de gráficos é extremamente importante nesse conteúdo de movimento retilíneo uniformemente variado. Questão de física, a gente tem que fazer análise de gráfico. Não tem para onde correr. No Enem vai cair assim. Vocês não podem ter medo, porque o gráfico ele vai estar ali para te ajudar. Nenhum gráfico ele vai estar ali para fazer com que você desista da questão. Não, pelo contrário. Nesse enunciadozinho aí que a gente viu, ele deu uma informação. Mas o gráfico ele tem uma informação de velocidade inicial, uma informação de velocidade e uma informação do tempo. E aí ele queria saber o quê? Qual que é a função horária da velocidade escalar. Aí, através da aceleração que a gente achou, de 1 metro por segundo, né, a gente podia jogar, né, na fórmula aqui da função horária, que é velocidade é igual a V0, que é o que? Menos 2 metros por segundo, menos 2 está aqui, mais 1. Ou seja, se fosse outro valor aqui que desse de aceleração, a gente teria que multiplicar aqui. Como deu 1, ficou só essa função aqui. V é igual a menos 2 mais T. No outro caso, na letra B, perguntando sobre os intervalos de tempo, a gente fez a análise
de movimento. Ora, entre 0 e 2 segundos, qual que era o movimento? A gente analisa. Primeiro na primeira parte, depois na segunda parte. Sempre fazer essa análise. E na letra C, a mesma coisa. Perguntou os intervalos de tempo em que o movimento foi acelerado e retardado. Ou seja, entre 0, aqui é retardado, tá? Não é retrógrado, não. Retardado. Entre 0 e 2 segundos, o movimento está sendo retardado. Entre 0 e 2 segundos, o movimento está sendo retardado. Entre 2 e 6 segundos, o movimento está sendo acelerado. É só a gente olhar o gráfico. E aí a gente entra outro assunto, que é o deslocamento e função horária da posição. Percebe que aqui a gente tem um triângulo retângulo. Nesse caso aqui a gente tem uma outra figura geométrica, que é o quê? O trapézio. Esse formato aqui dessa figura é um formato de um trapézio. E o que significa isso? Que a gente pode calcular a área do trapézio. Como que é a área do trapézio? Não sei se vocês já viram em matemática, que é base maior vezes base menor dividido por 2 vezes a altura. Isso aqui é a área do trapézio, tá? A gente pode relacionar essa área aqui com o deslocamento. Quem é o deslocamento? Delta S. A gente pode relacionar com o delta S. Como que a gente pode relacionar com o delta S? A gente vai dividir isso aqui tudo pelo tempo. Ou seja, a área é o deslocamento, é o delta S, dividido por tempo, igual Bzão menos Bzinho, a gente pode considerar que é o quê? A gente sabe que o deslocamento é velocidade, né, no caso inicial, menos final. Então, a gente pode colocar velocidade menos V0, inicial menos final, final menos inicial, perdão, dividido por 2. Então, a gente tem aqui uma fórmula. A gente pode considerar esse Bzão aqui como a velocidade final e o Bzinho como a velocidade inicial, tá? E o H como tempo. Então, a gente relacionou a equação, né, a fórmula, o cálculo da área com o cálculo do deslocamento, tá? A gente fez uma relação aqui para chegar nisso aqui. Como que a gente fez isso? A base maior do trapézio é a velocidade final. Ou seja, a base maior é isso aqui. Base menor, velocidade inicial. E a altura, né, é o tempo. Nesse caso aqui, a altura é isso aqui. Tá? Então, base menor, base maior e altura. Então, a gente dividindo isso tudo pelo tempo, a gente tem que a delta S, ou seja, dividido pelo tempo, a área dividido pelo tempo, a gente vai ter que delta S dividido pelo tempo. É igual a base menor, que é a velocidade
inicial, menos base menor, que é a velocidade, né, inicial. Aqui o Bzão é a velocidade final, tá? Então, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial dividido por 2. E aí, como que a gente vai fazer para distinguir como que eu vou calcular um deslocamento, né, de um determinado objeto? Bom, vamos colocar exemplos agora. Como que a gente vai chegar numa equação que se chama a equação de deslocamento de um móvel? A gente pode pegar essa fórmula que a gente distinguiu ali, que é da área, né? A área do trapézio, que é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. A gente colocando o tempo em função disso aqui tudo, a gente vai ficar com ΔS é igual ao tempo igual velocidade menos mais velocidade inicial, ou seja, a velocidade final menos inicial dividido por 2. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode melhorar isso aqui, porque está estranho, né? A gente pode multiplicar cruzado aqui, então vai ficar o quê? ΔS vezes 2 igual a velocidade mais V0 vezes o tempo. Ó, já melhorou a equação. A gente vai chegar na equação de segundo grau, tá? Lembra que no MRU a gente chegou na equação do primeiro grau? No MRUV a gente vai chegar na equação do segundo grau. Então, a gente tem o seguinte. Para chegar na equação do segundo grau, a gente basta fazer o seguinte. ΔS2 ou 2ΔS, a gente pode fazer 2 vezes ΔS é igual. Vamos fazer o tal do chuveirinho. Você já ouviu falar isso em matemática? Esse multiplica por esse e esse multiplica por esse. O famoso chuveirinho. Então, V vezes T vai ficar VT. VT mais V0T. Ok. Bom, a gente pode adicionar uma outra coisa, que é o que? A função horária aqui. Como que a gente vai adicionar a função horária aqui? Vem comigo. Vamos puxar aqui para cima. Vamos fazer o seguinte. 2 vezes ΔS é igual a V0 mais AT, ou seja, a função horária da velocidade, vezes o T, mais V0T. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Essa parte aqui. É o carinha que a gente adicionou. Que foi a função horária da velocidade. Eu estou fazendo isso aqui só para vocês entenderem, tá? Vocês não vão fazer isso na prova, não. Do Enem. Bom, tendo isso, a gente adicionando a fórmula aqui da função horária da velocidade, a gente pode chegar nessa expressão toda grandona aqui. Mas a gente quer simplificar, não é mesmo? Isso aqui, para a gente chegar numa coisa só. Para simplificar isso, a gente pode fazer o seguinte. 2 vezes ΔS é igual a V0T mais AT mais V0T, que é AT vezes T, no caso, né? Mais V0T. Ó, V0
vezes t V0t. AT, a gente repetiu, vezes t, no caso, né? Então, esse vezes esse. E repetiu esse termo aqui, V0t. Então, ficou V0t, ou seja, V0 vezes t, mais AT vezes t, mais V0t. Show? Belezinha. Então, para a gente melhorar, tá vendo que está muito embolado? Vamos melhorar isso aqui? 2 ΔS é igual. A gente pode fazer o seguinte. V0t, V0t, a gente tem 2V0t, né? Então, 2V0t, 2V0t, faz sentido, V0t mais V0t é 2V0t, mais AT vezes t, ou seja, AT ao quadrado. AT ao quadrado. E aí a gente pode fazer o seguinte, dividir isso tudo aqui por 2, essa expressão toda aqui por 2, para a gente chegar na função, no deslocamento, né, de um móvel em movimento uniformemente variado. Então, a gente chegando nessa fórmula aqui, a gente tem ΔS, dividindo tudo por 2, tá? Esse 2 sai daqui, vai ficar ΔS igual a V0t, ou seja, saiu esse 2 também, mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, isso tudo aqui é o deslocamento de um móvel em MUV, movimento uniformemente variado. Beleza. Calma que não acabou. Nós temos outra coisa, que é a função horária, né, do movimento. Se a gente tem isso aqui, ΔS é igual a V0t mais AT, que é o deslocamento, a gente pode fazer a função horária do movimento também. Ou seja, a gente vai ter o deslocamento em relação com a velocidade por tempo, e a gente tem a função horária da posição. A função horária da posição, a gente pode relacionar a fórmula de ΔS. O que é o ΔS? É igual a S, ou seja, a posição final menos a inicial. Certo? A posição final menos a inicial é igual a V0 mais V0t vezes AT ao quadrado dividido por 2. Show? Que é isso aqui, ó. V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Isso aqui a gente pode substituir por ΔS, simplesmente. Isso aqui a gente pode substituir por S, simplesmente. Que a gente vai achar a posição. Ou seja, a função horária da posição. Posição é S. S é igual S0, que esse carinha, a gente isolou esse carinha aqui e esse carinha passou para cá, com sinal trocado. S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui é a função
horária da posição no movimento uniformemente variado. Show? É com isso aqui que a gente vai fazer os cálculos. Essa formulinha aqui e essa aqui. Então vamos lá? Primeiro, analisando o gráfico. Nesse primeiro caso, a gente tem um corpo em repouso. Então, nesse primeiro caso, é o corpo em repouso. Ou seja, a sua velocidade inicial é igual a zero e sua posição inicial é também igual a zero. Então, a função horária aqui é S igual a AT ao quadrado dividido por 2. Já que a velocidade inicial é zero e a posição inicial também é igual a zero. A gente só vai ter AT ao quadrado dividido por 2. Tá? Nesse gráfico aqui, a gente vai ter a mesma coisinha daquela vez. Que a gente pode traçar a reta aqui entre esses dois e ver quem tem o maior ângulo. Se a gente traçar uma reta aqui, ó, esse aqui vai ter um ângulo, essa reta aqui vai ter um ângulo, essa aqui vai ter outro. Quem tem um ângulo maior? Essa aqui tem o maior ângulo. E essa aqui tem o menor ângulo. O que a gente conclui disso? A gente já viu. A velocidade, ou seja, a velocidade da reta 2, ela vai ser maior do que a velocidade 1. Ou seja, a posição da reta 2, ela varia mais rapidamente do que a posição 1. Ou seja, a posição 2 varia mais do que S1, nesse caso. Isso aqui, T1 e T2, são os instantes de tempo. São os instantes de tempo. Então, para a gente calcular, né, qual velocidade vai ser maior entre as duas retas, a gente basta tangenciar as duas. Ou seja, traçar através dos instantes de tempo, ou seja, a gente tem tempo 1 e tempo 2, a gente traça, né, uma linha perpendicular a essas retas, né, a essas velocidades, no caso, que é a posição por tempo, a essas posições aqui, e aí traça uma reta. Traçou a reta, tá vendo que tem uma reta preta aqui? A gente pode fazer, verificar qual tem o maior ângulo. Então, nessa reta aqui, a gente tem um ângulo, um determinado ângulo, e nessa outra, na velocidade 2, a gente tem outro determinado ângulo. E aí a gente pode distinguir qual tem a maior velocidade do que a outro. Então, nesse caso, V2 é maior do que V1. Porque, ó, até o instante de tempo aqui, ele colocou, ó. Tá vendo que ele tá vindo maior aqui? Então, a gente determina que a velocidade 2 é maior do que a velocidade 1. Ou seja, a S2, ela vai variar mais do que a S1. A posição 2, ela vai variar mais do que a posição 1. Bom, nesse aqui, a gente tem que a velocidade é igual a zero. Ó. Por quê? Quando a gente tem uma parábola, isso aqui é uma parábola, né? A velocidade constante ali
a velocidade, no caso, vai ser igual a zero, nesse ponto aqui. Então, o vértice do arco de uma parábola, a velocidade é igual a zero. Bom, toma aí uma água aí que a gente vai começar agora um assunto legal que é a equação de Torricelli. Vou lá pegar minha água, pega a água de vocês aí também pra gente finalizar nossa aula. Até agora a gente viu várias fórmulas, né? E aí na equação de Torricelli ela vai englobar todas elas. Primeira fórmula, função horária da velocidade, que é v é igual a v0 mais at. Segunda fórmula, função o deslocamento, que é ΔS sobre t, igual a v mais v0 dividido por 2. E a terceira fórmula é a função horária do movimento, né? Que é o que a gente viu aqui, ó, por último. A função horária da posição no movimento, que é ΔS, né, mais V0 mais vezes t mais at ao quadrado, dividido por 2. Beleza. Na equação de Torricelli, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos relacionar essa equação 1 aqui, que é a t é igual a v menos v0 dividido por 2, por a, com essa equação aqui, 2, que é t igual a 2 vezes ΔS dividido por v menos v0. Isso aqui nós podemos substituir por isso aqui, ó. ΔS dividido por t é igual a v menos v0 dividido por 2, que é a nossa famosa fórmula do deslocamento, tá? Isso aqui é deslocamento. Lembra que a gente reformulou ela? A gente reformulou ela. Só que aí a gente vai para a gente chegar na equação de Torricelli, a gente vai igualar, ou seja, igualando 1 com 2, nós temos que v menos v0 dividido por a é igual 2 vezes ΔS dividido por v mais menos, mais v0, perdão. Show? Aqui é mais, tá? Não é menos não. Mais v0. Então, nós vamos ter o seguinte. Multiplica isso aqui cruzado. V menos v0. Matemática simples. Vezes v mais v0 é igual a 2 ΔS vezes a. E aí nós temos o seguinte. Ou aqui a gente pode fazer o seguinte. 2 vezes a, 2a, né? E aí o ΔS vem junto aqui. 2a ΔS. Então, chuverex aqui em matemática. V com V, V quadrado. Menos V0 mais V vai ser V0 ao quadrado. Ok.
Aqui no caso é esse vezes esse e esse vezes esse. Show? V com V, V quadrado. V0, V com V0, V0 quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2A delta S. Então, vamos reformular isso aqui. A gente pode fazer o seguinte, que V ao quadrado, a gente pode isolar esse V ao quadrado. Nós vamos ter que é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Aí, ó, chegamos na equação de Torricelli. Chegamos na equação de Torricelli. A famosa. Beleza. Vamos fazer um exercício agora então. Universidade Federal de Pernambuco. 2 veículos partem simultaneamente do repouso e se movem ao longo da mesma reta. Um de encontro com o outro, em sentidos opostos. Ou seja, vamos desenhar para ficar legal? A gente tem aqui uma retinha. Nossa. Aí nós temos um veículo aqui, indo para essa direção, e esse veículo aqui, indo para essa direção. Ok. Aí ele fala o seguinte, o veículo A parte com aceleração constante igual a 2 metros por segundo, ou seja, esse aqui é o veículo A, esse aqui é o veículo B, né? Então, vamos lá. A aceleração de A é igual a 2 metros por segundo, ao quadrado. A aceleração de B, ele fala que é quanto? O veículo B, distando D igual a 19,2 km do veículo A. Opa, então, ó, mais uma informação importante. A primeira ele já deu, a segunda, que ele vai estar distante de uma distância de 19,2 km, ou seja, daqui até aqui, a gente tem uma distância de 19,2 quilômetros. Essa é uma informação muito importante. Então, e a última, né? E a última dado que ele dá, ele fala que parte com aceleração constante igual a A. Ou seja, A de A é igual a... No caso, ele errou aqui, A de B. No caso, A de B é igual a 4,0 metros por segundo ao quadrado. Calcule o intervalo de tempo até o encontro dos dois veículos em segundos. Então, vamos lá. Para a gente calcular primeiro, a gente vai ter que levar em consideração a equação horária, né? A gente vai ter que utilizar a fórmula de equação horária do movimento. Quem que é? S, que é essa aqui. S igual S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Ou AT ao quadrado dividido por 2, tá? Tanto faz. Ou essa parte aqui, você pode substituir por AT ao quadrado dividido por 2. Tanto faz. Beleza? E aí nós vamos ter o seguinte.
No veículo A, vamos colocar aqui do veículo A. Vou até mudar de cor aqui. Vamos colocar aqui. Veículo A. A gente vai fazer do veículo A. A posição inicial é igual a 0. A velocidade inicial é igual a 0. E a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ó, ele falou 2 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso, a gente consegue calcular, né, a posição. Como que a gente vai calcular a posição? Posição de A é igual a 0 mais 0 vezes t mais 1 sobre 2, ou seja, meio de AT ao quadrado. Quem é AT? A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, vezes t ao quadrado. O t, tá vendo que a gente não tem o t? Ele quer saber o intervalo de tempo. Então, o t, nesse caso aqui, nós não temos, tá? A gente não tem. Então, a gente jogando nessa fórmula aqui, a gente vai ter o seguinte. S, a posição de A é igual a 1 sobre 2, né? Isso aqui mais isso aqui vezes isso aqui, isso tudo aqui vai dar igual a 0, tá? Então, a gente vai ficar só com essa parte aqui para cá. Ou seja, 1 sobre 2 vezes 2 metros por segundo ao quadrado, vezes tempo ao quadrado. Então, a gente pode considerar o seguinte, que S de a posição de A, ela vai ser igual a t ao quadrado. Isso aqui vai zerar. Isso aqui vai zerar. Então, S de A é igual a t quadrado. Ok, vamos fazer a outra agora. Veículo B. Nós temos que S0 é igual a o S0 é igual a quantos? Ó, o veículo B distando 19,2 km. Então, 19,2 km é a mesma coisa que 19.200 metros. Se a gente converter, se a gente fizer a conversão, ou seja, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, 19,2 vai ser igual a x, a gente vai chegar que x é igual a 19.200, tá? Se vocês fizerem essa regrinha de 3. Ou seja, 19.200 metros é a posição de B, posição inicial. A velocidade inicial a gente não sabe, então é 0. E a aceleração, ela vai ser negativa. Por que ela vai ser negativa? Porque ele vai estar indo ao sentido oposto. Então, não vai ser 4 metros por segundo ao quadrado, vai ser menos 4 metros por segundo ao quadrado. Belezinha? Então, isso que a gente tem que nos atentarmos. Jogando na fórmula, nós temos o seguinte. S de B, que é a posição de B, é igual a 19.200 mais 0 vezes o t, mais 1 sobre 2 vezes 2 vezes o tempo.
ao quadrado. Então, S de B é igual a 19.200 menos 2 vezes t ao quadrado. Beleza. A gente chegou nisso. Nós vamos ter o seguinte. Continuando. Vamos transferir isso aqui para cá. S de B é igual a 19.200 menos 2t ao quadrado. A gente faz o seguinte. Vai virar a equação de segundo grau, né? Isso aqui. A gente pode fazer o seguinte. T ao quadrado mais... A gente pode considerar que S de B... Ó, S de A é a mesma coisa que S de B. Então, S de B vai ser igual a T ao quadrado. Então, vai ser o seguinte. T ao quadrado é igual a 19.200 menos 2 vezes t ao quadrado. Aí a gente pode juntar os termos, tá? T ao quadrado mais 2 vezes t ao quadrado é igual a 19.200. E aí a gente tem 3t ao quadrado é igual a 19.200. T ao quadrado é igual a 19.200 dividido por 3. 19.200 dividido por 3. T ao quadrado. Quanto que vai dar 19.200 dividido por 3? 6.400. E aí a gente faz o que aqui? Tira a raiz, né? Então vai ficar a raiz de ambos, né? Raiz de t ao quadrado é igual a raiz de 6.400. Essa aqui corta com essa aqui. Vai ficar t é igual a raiz de 6.400. T é igual a 80 segundos. Então, a pergunta é o seguinte. Calcule o intervalo de tempo até o encontro dos dois veículos em segundos. 80 segundos. Então, através da equação de Torricelli, a gente pode encontrar por que a gente igualou aqui a posição de A com a posição de B. Porque para encontrar o encontro, para ocorrer o encontro, a posição de A ela tem que ser igual à posição de B. Ou seja, os dois, para se chegarem no mesmo lugar, no mesmo encontro, para se encontrarem, a posição de um tem que ser igual à posição do outro. Ou seja, para ocorrer, vou colocar aqui, para ocorrer encontro, posição de A tem que ser igual à posição de B. Logo, S de A, que foi igual a t ao quadrado, vai ser igual a S de B, que é igual a t ao quadrado. Por isso que a gente substituiu aqui, tá? Belezinha, galera? Então, essa parte aqui, ó, é só uma observação para vocês entenderem a questão. Show! Próxima, para a gente finalizar nossa aula, que eu acho que já deve estar
quase acabando, um avião vai decolar em uma pista retilínea. Ele inicia seu movimento na cabeceira da pista com velocidade nula e corre por ela com aceleração média de 2 metros por segundo. Então, aqui, ó, aceleração média de 2 metros por segundo até o instante em que levanta voo, com uma velocidade de 80 metros por segundo, antes de terminar a pista. Determine o menor comprimento possível dessa pista. Bom, para a gente fazer isso, a gente tem que levar em consideração a definição da aceleração escalar média. A aceleração média, a gente sabe que é ΔV sobre ΔT. Logo, nós podemos calcular a aceleração média como quem que é ΔV? A velocidade final menos a inicial. Quem que é a final? A gente sabe que é 80 metros por segundo, ou seja, até o instante em que levanta voo com uma velocidade de 80 metros por segundo. Então, a velocidade final dele foi 80 metros por segundo. Menos a inicial, que a gente partiu do repouso, né? Ele vai decolar, ou seja, ele está parado para começar a acelerar e decolar. Então, variação de velocidade é isso. Agora, variação do tempo. Variação do tempo é um só que ele te deu, 2 metros por segundo. Então, a gente coloca aqui 2 metros por segundo. Então, a gente tem que uma variação do tempo aí, né, ou seja, um ΔT igual a 40 segundos. Aqui, no caso, foi o seguinte. A gente reformula isso aqui para achar a variação do tempo. Para achar o ΔT. Para a gente achar o ΔT, a gente precisa colocar aqui a velocidade, a aceleração média dividido por ΔV ou ΔT o que a gente quer achar é igual a ΔV dividido pela aceleração média. A gente reformulou essa fórmula aqui, ó. A gente isolou um termo dela, que foi a variação do tempo. Então, para a gente achar a variação do tempo, nós fazemos o seguinte: a variação do tempo, isso aqui, você isola esse termo aqui, automaticamente esse termo aqui, ΔV, fica dividido por AM, esse aqui vem para cá dividindo. Então, a variação da velocidade dividido por AM, que é a aceleração média, vai ficar o seguinte: 80 dividido por 2, a gente tem uma ΔT de 40 segundos, tá? A gente tem um ΔT de 40 segundos. Belezinha, galera? Então, não parou por aqui, tá? Ele quer saber o quê? Determine o menor comprimento possível dessa pista. Como que a gente vai determinar o comprimento dessa pista? Pô, se a gente jogar na equação de Torricelli, a gente consegue resolver essa questão em achar o comprimento. Como que a gente faz isso? V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes AM vezes ΔS. ΔS, que é o que a gente quer achar, que é a variação do espaço, né, do comprimento ali, vai ser igual
A ΔT, que a gente achou que é 40 segundos, né? Então vai ser 80 ao quadrado, nesse caso aqui. Por quê? Por que 80 ao quadrado? O V0, ou seja, a velocidade final, foi de 80 metros por segundo. Ou seja, 80 ao quadrado dividido por 4. Dividido por 4. Então a gente tem um ΔS aí de 1.600 metros. Então o menor comprimento foi esse, de 1.600 metros. Então a gente isolou esse termo aqui. Esse termo aqui ao quadrado ficou 80 ao quadrado, dividido pelo restante, né? 4 segundos. E aí nós tivemos uma variação aí de 1.600 metros. Bora. Agora essa aqui é uma questão da PUC. Eu vou deixar para fazer com vocês durante a semana esses exercícios. Tem esse e esse aqui. Deixa eu ver. Tem mais uns. E esse aqui. E eu vou deixar para fazer com vocês, né, durante a semana, porque já ficou muito longo o vídeo, tem bastante informação. Então, durante a semana eu jogo mais um videozinho resolvendo os exercícios para vocês. E qualquer dúvida vocês mandam lá no grupo, tá bom? As dúvidas com certeza vão vir, tá? Porque vocês estão na fase inicial de começar a estudar. No início do ano é sempre assim. E a gente tem bastante conteúdo para ver ainda. Nesse módulo 1 é muita coisa nova. No módulo 2 a gente já vai ver coisas que a gente já viu no módulo 1. Então vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas também tem bastante coisa nova, tá? No módulo 2. Então assim, pessoal, peço que vocês se dediquem mais aos estudos, tá? Se vocês precisarem de ajuda para fazer uma planilha de estudos, eu estou disponível. A gente entra no Google Meet, a gente gasta horas fazendo a planilha junto com vocês, entendeu? Eu posso fazer individualmente com cada um. Estou à disposição para ajudar e para tirar todas as dúvidas possíveis, para que no final do ano, em novembro, né, vocês consigam fazer essa prova da forma mais calma e simples possível, tá? Sem aquele desespero que muitas pessoas têm, tá? E acabam errando questões de bobeira, né, na hora da prova, simplesmente pelo fato de não ter uma disciplina de estudos, tá? Então, uma coisa que eu digo para vocês tenham disciplina pelo objetivo e pelo sonho de vocês, tá? Se vocês querem, vocês vão conseguir alcançar, tá? Comigo não foi diferente, né? Eu quis, eu consegui, alcancei meu objetivo e acredito que com vocês vai ser a mesma coisa. Eu tinha muita dificuldade e consegui. Então, isso é muito de esforço e querer conseguir as coisas. Então, se vocês querem, se vocês quiserem, vocês vão conseguir. Então é isso. Essa foi mais uma aula densa, muito densa de física, com bastante matemática. E vocês têm que pegar, né, essa qualidade de estudos, né? Porque você só vivenciar aquele estudo simples, né, e básico, você nunca vai para frente. Então, mesmo que um exercício seja, você bate o olho nele, vê que ele é um exercício difícil, tenta fazer, vai rabiscando, faz todas as formas que você vê pela frente, todas as formas que você estudou, vai tentando chegar numa solução,
antes de olhar a resposta. Depois disso, você viu que realmente não conseguiu, depois de você ter feito uma ou duas folhas de rabisco, não chegou no resultado, você olha a resolução para ver como que faz. E depois que você olhar a resolução, você faz 2, 3 vezes sem olhar, porque aí você tem a garantia de que você conseguiu entender aquele exercício. Tá joia? Então é isso. Amanhã nós temos a nossa segunda aula, que é a nossa aula de Química. A gente vai falar sobre tabela periódica. Então, peço que vocês também, né, assistam. Se não der, pode assistir depois. Então, acho que é isso, galera. No mais, muito obrigado. Tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana e bons estudos. Valeu e fico com Deus. Tchau, tchau.